Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o presidente da Alerj, Jorge Pisciani, contando com a participação do jornalista Paulo Capelli, que quer fazer uma pergunta complementar à pergunta que fez anteriormente. Capelli. Exatamente, Ricardo Bruno. O deputado Jorge Pisciani chegou a falar, alguns meses atrás, a aventar a possibilidade de impeachment do governador Pezão, expondo as divergências do presidente do Poder Legislativo, do chefe do Executivo. O senhor ainda acha que o impeachment do Pezão seria uma alternativa para o Estado ou essa opinião mudou? Não, eu nunca achei que seria alternativa. Pelo contrário, eu achava ruim. O que eu achava é que o governo tinha que se mobilizar para fazer o plano de recuperação fiscal, que é a única solução de médio e longo prazo para o Estado. Isso o governador fez. Eu arquivei 8 pedidos de impeachment porque não tinha objeto. Era mais a oposição e setores do funcionalismo com tentativa de criar um ambiente político, mas não tinha objeto que permitisse a abertura, não tinha crime de responsabilidade. Eu alertei naquele momento que a não aprovação das contas, que acabou sendo aprovada pela Comissão de Orçamento, depois pelo plenário da Casa, até na minha ausência. Mas, contra um parecer do tribunal, né? O parecer do tribunal, ele recomendava a rejeição. Sim. Mas ele era só opinativo, né? Ele Tribunal não era, de Contas do Estado. Ele era opinativo. Então, à medida que você superou o que eu elenquei, é que você tinha na saúde, no meio ambiente, na ciência e tecnologia, sobretudo nas pesquisas, na FAPERJ, descumpridos e desconstitucionais. Conta de gestão é isso, aquilo Sim. que constitucionalmente cabe ao governador não permitir que se descumpra a Constituição. Sim. Mas na medida que se aprovou, dizendo que foi um ano atípico e que também a Assembleia votou aquele plano de emergência, de situação de emergência financeira, superou essas dificuldades. Hoje eu não vejo nenhum motivo de... Presidente, mas o governador Pezão tem 3% de aprovação só. Na capital. Pois exatamente. E tem uma avaliação aí, inclusive a Veja publicou nessa semana, os governantes mais mal avaliados da história. O Pezão está entre eles, o presidente Temer também. Bom, o fato é que o Pezão é do PMDB. Até que ponto isso contamina o PMDB? O PMDB está quase 20 anos à frente do governo do Rio. Quase há 20 anos comandando a máquina do Rio. Isso pode macular de alguma maneira a imagem do PMDB e impedir, por exemplo, ou dificultar de maneira muito forte a vitória do PMDB nas eleições municipais no Rio de Janeiro com a candidatura de Eduardo Paes? Até que ponto isso contamina o processo eleitoral? Não, é evidente, Ricardo Bruno, que não é uma situação confortável, né? Nem a aprovação nacional, nem a aprovação do governo do Estado. Mas, evidentemente, que a população sabe avaliar. O Eduardo Paes fez um governo exemplar. Ele, do ponto de vista da gestão, ele fez muitos investimentos e reduziu a dívida da prefeitura, né? E essa situação só comparada ao César Maia, que também reduziu a dívida líquida da prefeitura. Então, nós vamos formar uma grande aliança. E os nossos adversários também estão aí cheios de pecados. O Índio foi secretário do Cabral, do Pezão e do Eduardo Paes. E agora é do Crivella, que é um desastre. Então, eu acho o seguinte, as pessoas vão ser julgadas pelo aquilo que fizeram. Ninguém nasceu colado em ninguém. Ser do mesmo partido não quer dizer que se vá mal. O PMDB é uma frente. O PMDB nunca foi um partido, exatamente por ter sido o partido onde se agregou aqueles que lutaram pelas liberdades democráticas, contra a ditadura. Ele sempre teve um perfil de frente, por isso ele é muito forte regionalmente. Falar em frente, o senhor acha que pode trazer o César Maia para essa frente, compor uma chapa? O senhor falou em trazer o César para ser candidato ao Senado, numa aliança com o Eduardo Paes, é isso? Eu gostaria muito, eu já fiz a campanha do César para o Senado na eleição passada, infelizmente perdemos, e a eleição assim mesmo, também já perdi para o Senado, mas eu fiquei muito feliz da minha caminhada, não só minha, como dos meus filhos, ao lado do ex-prefeito e do vereador César Maia. É um homem extremamente preparado. Acho que seria um orgulho para o Carioca e Fluminense, para o Rio de Janeiro, ter o César no Senado. Certamente é o quadro mais preparado do Rio de Janeiro
para estar numa casa como o Senado, que é uma casa revisora. O filho do César Maia, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, né, com toda a influência que tem lá em Brasília, ele lhe garantiu o apoio do DEM, que é o partido deles? Não, a conversa política, é uma grande conversa, né? A política não se encerra numa única, ou em duas, ou em três, ou 10 conversas. É uma grande conversa. O que eu digo é que eu e o Rodrigo Maia temos um respeito mútuo um pelo outro e uma relação de confiança nas coisas que conversamos e tratamos. O que nós concluímos da nossa última conversa é que estaremos juntos nas eleições. Ele acha que o pai pode ser Candidato ao governo. o melhor candidato para o governo. Exatamente. Eu digo, olha, eu acho que a melhor chapa é o Eduardo para o governo e o César para o Senado, até pelo perfil do César. Acho que o César seria um grande ganho para o Estado do Rio de Janeiro no Senado, e o Eduardo, um pouco mais jovem, para tocar uma recuperação do Estado, talvez tivesse mais motivação, né? Mas eu até disse ao Rodrigo, olha, na vida é melhor a gente ter dois do que não ter nenhum. Agora, então nós vamos sair juntos. Em que momento, deputado, o senhor acha que isso pode ser definido? No momento certo. Pode ser nos 45 do último tempo, do segundo tempo. Deputado, o senhor falou, há pouco, soltou uma frase que eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor. Quando falou do Crivella, do prefeito Crivella, o senhor falou, é um desastre. Explica melhor por que é um desastre, deputado. Olha, vamos para a ordem urbana. A cidade está destruída, a cidade está abandonada, a cidade não tem ordenamento. Vamos para a conservação da cidade. O Eduardo entregou à cidade um brinco. Hoje já tem buracos que já dá para festejar, já está quase dando para botar uma velhinha, né? Não há nenhuma coisa. As coisas ocorrem e é como se não tivesse prefeito a cidade. Você vê essa queda com as ondas da Praia da Macumba. E talvez seja pelo nome, né? Mas o Crivella custou, agora hoje é que apareceu lá o novo secretário. Ele está em Dubai, o prefeito, essa semana. E vamos ver se faz. Quer dizer, então a cidade está abandonada. Os servidores da cidade do Rio de Janeiro, desde os 3 mandatos do César Maia e dos 2 do Eduardo, foram sempre muito bem tratados. Sempre tiveram dias certos de receberam com antecedência. Todos os anos tiveram reajuste. Talvez seja, nesses últimos 20 anos, o primeiro ano que o funcionário municipal não vai ter reajuste. O prefeito alega que está tendo dificuldade financeira, que a prefeitura não está numa situação financeira confortável. Qual é a sua avaliação? Ou seja, quando se cobra do prefeito mais agilidade, mais volume de obra, ele fala, olha, estamos atravessando um momento muito difícil. Falta competência. O que eu verifico é que não tem experiência, ele não é trabalhador, vive viajando. Né? Aliás, parece uma coisa desses últimos prefeitos das 2 maiores capitais. É verdade. Dória em São Paulo. Querem ficar passeando. Né? Um com objetivo, o outro sem objetivo. O Dória, pelo menos, tem um objetivo, que eu não concordo, mas tem. Então é uma situação muito delicada. Eu não tenho acompanhado a gestão financeira da prefeitura, coisa pelas informações que tem. Mas eu tenho visto o próprio César Maia, eu sim tem dinheiro. A impressão que eu tenho é que falta coordenação e competência. O senhor acredita, então... Faz a pergunta, eu vou ter que fazer o intervalo e o presidente responde na volta, mas faz a pergunta agora. O senhor acredita que o Crivella, então, prefeito, pode ser um bom ou um mau eleitor para o índio? O senhor acredita, então, que essa baixa popularidade ou tragédia na sua concepção na administração da prefeitura pode prejudicar o índio da Costa ao governo? O senhor responde logo após o nosso intervalo. O Jogo do Poder volta já já com o presidente da LERJ, Jorge Pisciani.